Olá, muito bom dia, está no ar mais um ISTV primeira edição e estamos iniciando mais uma semana. Hoje é segunda-feira, dia 16 de março, são 11 horas e 32 minutos, estamos ao vivo para 30 municípios do estado de São Paulo. Aqui no litoral norte operando pelo 44.1, enquanto no litoral sul pelo 36.1. Estamos começando uma semana decisiva em diversos setores, principalmente por conta do coronavírus, do Covid-19, e vamos falar bastante sobre isso nas nossas matérias de hoje, mas nesse momento vamos então verificar quais são os destaques desta edição. Escolas municipais de Caraguatatuba e São Sebastião terão aulas suspensas a partir da próxima semana. Santos e Guarujá começaram a suspender hoje as aulas em escolas municipais. E para quem pretende viajar, veja quais os estados que já têm casos confirmados do novo coronavírus. Além disso, nós vamos conferir previsão do tempo, condição das balsas e muito mais a partir de agora, aqui no ISTV primeira edição. No ar, Jornal ISTV. Escolas municipais de Caraguatatuba terão aulas suspensas a partir da semana que vem. A partir de 23 de março, as aulas da rede municipal de ensino serão suspensas. Essa é uma das ações de prevenção ao coronavírus da Prefeitura de Caraguatatuba, anunciada na tarde do último sábado, após reunião do comitê formado especialmente para a crise. Outra medida relacionada à rede municipal de ensino já vale para hoje e diz que as aulas terão frequência facultativa, bem como as atividades realizadas pela Secretaria de Esportes, Desenvolvimento Social e Fundação Cultural. A partir de amanhã, todas as atividades do Centro Integrado de Atenção à Pessoa com Deficiência e ao Idoso, o conhecido CIAP, serão suspensas, bem como as atividades esportivas para ACD e idosos. Além disso, ficam suspensas por 60 dias as férias de funcionários da rede de saúde. Outra questão que o comitê também recomendou foi o cancelamento de visitas a asilos e casas de repouso. A orientação é de que crianças e jovens não permaneçam em casa sob o cuidado dos avós ou parentes com mais de 55 anos. Os idosos formam o grupo mais vulnerável aos sintomas respiratórios graves provocados pelo Covid-19. E a partir da segunda, os eventos promovidos pelo município, que poderiam reunir aglomerações com mais de 300 pessoas, estão suspensos. A reitoria do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, o IFSP, anunciou também neste sábado a suspensão de todas as aulas presenciais nos campos de todo o estado, de 16 a 29 de março, podendo este prazo ser prorrogado de acordo com as necessidades e orientação das autoridades de saúde. É válido lembrar, que nós podemos estar, de repente, falando de algo que possa parecer uma bobagem ou não, enfim. O que é importante? A precaução, a prevenção. Eu estou vivendo um momento de entender o seguinte: existe dois grupos nessa história. Talvez um que esteja supervalorizando a história do coronavírus e outro que também possa estar menosprezando. O que eu quero que seja da consciência de todos é que o meio termo, o equilíbrio é a melhor coisa. Eu sempre havia dito, quando nós falávamos da H1N1 já há algum tempo, eu sempre dizia que era inadmissível que na altura do campeonato, nós estamos no século XXI, nós nos depararmos com uma doença que era transmissível pela falta de higiene nas mãos. E o coronavírus volta a ser algo semelhante. O uso das máscaras é importante, mas tudo depende de como se está sendo colocado isso. Para que se fique claro, o uso da máscara é para evitar que o vírus saia da inalação de alguém ou de gotículas de saliva, entre outras coisas, e tenha contato com as outras pessoas. Não é a questão somente do ar ou coisas assim. Eu acho que, nesse caso, muito se diz que a ignorância é uma bênção. Eu concordo em determinados casos, mas nesse especificamente é importante ter informação a respeito do coronavírus. Não dá para nós entrarmos em pânico nesse momento, porque não é esse caso,
Porém, não há também como desprezarmos a possibilidade de um aumento gradativo da doença sendo disseminada em toda a população. Por isso, é necessário que tenhamos consciência acima de tudo. Eu vou falar agora a respeito de um detalhe e uma informação que me chegou. Eu não quero nem entender se é verdade ou não, mas vamos ao fato do que chegou. Uma pessoa me mandou um WhatsApp recentemente dizendo que um motorista de aplicativo comentou sobre um número grande de outros veículos que estão vindo de outras cidades para o litoral, em virtude da suspensão das aulas. Pais, mães, filhos estão todos vindo para tirar umas férias. Ora, se estamos pedindo, se está sendo dado a você essa possibilidade de não frequentar locais onde tem muita gente, é para que você se resguarde, para que você fique na sua casa, para que você fique numa espécie de quarentena, talvez. Agora, você aproveitar esse momento para viajar, para passear, é justamente o contrário. O que está se pedindo é para que se evite aglomeração. E o fato de ter sido suspensas as aulas ou outras atividades não é necessariamente o momento de nós fazermos viagens, de repente levarmos esse vírus para as outras pessoas. Está todo mundo com medo de contrair o vírus, mas ninguém está se preocupando em evitar contaminar outras pessoas. Então, vamos pensar com carinho, vamos, pelo menos nesse momento, ser seres humanos mais conscientes, independente de qualquer coisa. É importante nos resguardarmos e prestarmos atenção. O pânico é desnecessário. Nesse momento, ainda é desnecessário, salvo em casos de grupos de risco, como os idosos e pessoas que estão convalescendo. Enfim, essa é a opinião desse apresentador que vos fala e reflete somente a minha opinião, não necessariamente dos meus colegas de trabalho ou da emissora. É uma opinião particular de Clóvis Roth. Prefeitura de São Sebastião confirma 2 casos suspeitos de coronavírus. O prefeito de São Sebastião, Felipe Augusto, revelou neste domingo, dia 15, que solicitou ao governo João Dória que possa antecipar o funcionamento do hospital regional para atender a população em caso de infecção do coronavírus. O assunto foi abordado em transmissão ao vivo de seu gabinete, durante a qual anunciou medidas que visam bloquear a disseminação da pandemia. Além disso, os eventos do Festival Gastronômico foram cancelados, mantendo apenas a praça de alimentação. A partir de hoje, as escolas estarão abertas e não será dada falta aos alunos. A partir do dia 23, todas as escolas municipais estarão fechadas. As oficinas culturais também terão suas atividades suspensas. O prefeito afirmou que a recomendação é que faculdades e escolas particulares possam cancelar suas atividades. O atendimento público na Prefeitura será feito até sexta-feira, no próximo dia 20, e os servidores com mais de 60 anos e os grupos que integram o grupo de risco estarão dispensados do serviço a partir de terça-feira. Irão trabalhar no sistema home office. Estão mantidas e reforçadas as atividades da Secretaria de Saúde, UPA, Hospital e Pronto Atendimento, e foram canceladas as férias de todos os servidores da saúde. Felipe Augusto disse que iniciou tratativas junto ao Ministério da Saúde e Secretaria de Saúde para o aumento do número de leitos de UTI e também solicitou ao governo João Dória que possa antecipar o funcionamento do Hospital Regional para atender a população. Aqui só mais um adendo, vejam só, quando nós falamos da não preocupação, de evitar o pânico, isso é por parte de nós, população. As autoridades, o poder público, tem sim que começar a se preocupar, pelo menos em atender uma possível demanda. Por isso, toda essa mobilização e movimentação por parte dos municípios, dos estados, do governo em geral. Então, é importante entendermos também. Nesse caso, sim, é necessário que se prepare. Agora, nós vamos evitar o pânico, vamos confiar um pouco mais. São 11h41, nós vamos agora à primeira pausa aqui no ISTV, primeira edição, mas voltamos já já com muito mais. Então não sai daí não, é lá e cá. De volta com o ISTV, primeira edição aqui pela ISTV, às 11h44, ainda falando a respeito do coronavírus. Aliás, é um assunto que realmente tem larga exposição e nós estamos aqui para esclarecer e procurar contribuir. Santos e Guarujá também suspendem aulas em escolas municipais em prevenção ao coronavírus.
As aulas nas escolas municipais de Santos e Guarujá, no litoral de São Paulo, serão suspensas por conta da pandemia do novo coronavírus, o Covid-19. Mesmo sem casos confirmados na região, as aulas começam a ser gradualmente suspensas a partir desta segunda-feira. E a pausa das atividades acontecem a partir do dia 23 nas duas cidades. A medida, de acordo com as prefeituras, é uma forma de prevenção. Segundo a Prefeitura de Santos, o período em que as aulas vão ser gradualmente suspensas será uma forma de conscientizar alunos e familiares antes da pausa definitiva. De acordo com a administração municipal, a cidade criou um comitê para discutir medidas de enfrentamento ao coronavírus, que realizará uma reunião na próxima segunda-feira. A Prefeitura de Guarujá divulgou no início da noite de sábado um comunicado informando a suspensão das aulas na rede municipal a partir do próximo dia 23. Entre segunda e sexta-feira próxima, as escolas permanecerão abertas para orientação de pais e alunos com a manutenção das aulas normalmente durante esse período. Em relação a outras cidades da Baixada Santista, Praia Grande informou por nota que não existe nenhum plano relacionado à suspensão das aulas nas escolas municipais. Em Mongaguá, a Prefeitura informou que espera definir a situação das aulas nas próximas 48 horas. De acordo com a Prefeitura de Bertioga, a partir de hoje, a suspensão vai acontecer gradualmente e a pausa total das atividades deverá ser feita na próxima segunda-feira. Durante a semana que as aulas serão gradualmente suspensas, os alunos terão as faltas justificadas e suas famílias poderão se organizar no decorrer desse tempo. Segundo a Prefeitura, mesmo sem casos confirmados da doença na região, a decisão foi tomada para evitar a propagação do novo coronavírus. A cidade de Bertioga tem, até o momento, 3 casos suspeitos que são monitorados. São Vicente explica por nota que vai aguardar uma reunião metropolitana que acontece na segunda-feira, dia 16, para a retomada de decisão ser em conjunto com as outras cidades da Baixada Santista. A Secretaria de Educação da cidade, no entanto, diz que orienta os pais e familiares a começarem a se organizar na próxima semana, ou seja, essa semana, de 16 a 20 de março, para que os estudantes permaneçam em casa e evitem lugares com aglomeração. Peruíbe informou também, por meio de nota na última sexta-feira, que recebeu a informação de que os prefeitos do CONDESB definiram que haverá uma decisão em comum sobre suspensão de aulas para todos os municípios da Baixada. Ainda hoje haverá uma reunião com esses prefeitos. A Prefeitura afirma ainda que estará monitorando a situação no fim de semana e qualquer notícia será rapidamente repassada. Ainda nesta sexta, a Secretaria Municipal de Educação de Cubatão relatou que não há alterações até neste momento. Hoje haverá uma reunião do Comitê Municipal Estratégico Covid-19, onde as informações serão atualizadas. Até lá, as aulas permanecem normais na rede pública municipal de ensino. A Prefeitura de Itanhaém não se posicionou até o momento. Até agora, para esta... na verdade não, atenção agora, atente muito, e realmente é muito legal ficarmos atentos, principalmente você que pretende viajar para outros estados do Brasil. O país tem 200 casos de coronavírus, segundo o relatório do Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde divulgou ontem no novo balanço dos casos confirmados do novo coronavírus no Brasil. São 200 casos. Além disso, o balanço tem os seguintes destaques. 200 casos confirmados, eram 121 no sábado, 1.913 suspeitos, mas 1.486 casos foram descartados. No relatório, São Paulo é o estado com o maior número de casos confirmados, com 136. Isso representa 68% de todos os casos no país. O Rio de Janeiro é o segundo estado com mais casos, que vem com 24 casos. Agora, atenção você que vai viajar para outros estados do Brasil. Nós vamos mostrar agora a lista de casos de coronavírus por estados. Vejam só, Alagoas com 1 caso confirmado, o Amazonas também com 1 caso. Ainda tem Bahia com 2 casos, Bahia com 3 casos confirmados. Distrito Federal, 8 casos. Espírito Santo, 1 caso. Goiás, 3. Minas Gerais, 2. Paraná, 6 casos. Pernambuco, são mais 2.
Rio de Janeiro, 24. Rio Grande do Norte, 1 caso confirmado. No Rio Grande do Sul, são 6 os casos confirmados. Já em Santa Catarina, também são 6 casos confirmados. Em São Paulo, o maior número deles, 136 casos confirmados até aqui. No Sergipe, 1 caso confirmado. Acre, Amapá, Ceará, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraíba, Piauí, Rondônia, Roraima e Tocantins não têm casos confirmados do novo coronavírus, segundo o Ministério da Saúde. São 11h50, nós vamos a mais uma pausa agora, mas antes da pausa eu queria só salientar que nós teríamos hoje aqui a presença do pré-candidato à Prefeitura de Caraguatatuba, o senhor Álvaro Alencar, mas por motivo de força maior ele não pôde comparecer. Ao longo da semana teremos outros convidados que também são pré-candidatos, sendo 1 por dia, tá certo? São 11h50 agora, nós vamos a mais uma breve pausa aqui no ISTV Primeira Edição e voltamos já já. Então não sai daí não, é lá e cá. São 11h53, estamos de volta agora com o ISTV Primeira Edição. Vamos conferir como é que fica a previsão do tempo para hoje no litoral norte e também no litoral sul. No litoral norte, vemos que o sol está realmente com vontade de aparecer. Olha aí, nada de nuvens e a temperatura na casa dos 30 graus. Em Caraguatatuba, a máxima atinge 32, enquanto a mínima chega a 23. Em São Sebastião, os termômetros apontam máxima de 30 graus para hoje, com mínima também de 23 graus. Já em Ubatuba, 32 graus a máxima e a mínima com 22 graus. Situação semelhante fica no litoral sul. As 3 cidades também apontando termômetros na casa dos 30 graus. Tanto Guarujá quanto Santos e Bertioga, a máxima atinge 31 graus. No Guarujá, a mínima é de 23, assim como em Santos. Em Bertioga, a mínima chega a 22 graus, é o que diz o site da Climatempo. EDP incentiva o uso dos canais virtuais de atendimento para evitar aglomeração de pessoas nas agências. A EDP, distribuidora de energia elétrica do Alto Tietê, Vale do Paraíba e Litoral Norte de São Paulo, reforça o incentivo para que seus clientes acessem o EDP Online, canal virtual de serviços, visando diminuir a necessidade de utilização das agências de atendimento presencial e locais físicos para pagamento de contas. A medida busca evitar a aglomeração de pessoas nesses ambientes, de modo a prevenir a disseminação do coronavírus. Segundo a empresa, atualmente mais de 70% dos atendimentos da EDP já são realizados pelo portal EDP Online, que é o www.edponline.com.br, e também pelo aplicativo EDP Online para smartphone. Somente em 2019 foram mais de 6 milhões de atendimentos digitais. São 58 serviços disponibilizados no site para os clientes residenciais, além de portais específicos para grupos segmentados, como engenheiros e técnicos de construção civil, hospitais, poder público, clientes de média e alta tensão, condomínios e imobiliárias. Outras ferramentas virtuais que contribuem para que o cliente não precise sair de casa são os canais digitais para pagamento, como o débito automático e internet banking. O cadastro da fatura de energia no débito automático pode ser feito a qualquer momento pelo EDP Online ou diretamente pela instituição bancária. Atualmente, 43% das faturas de energia dos clientes da EDP são pagas por canais digitais. Além dos virtuais e agências presenciais, a EDP mantém um serviço de atendimento ao consumidor pelo 0800 721 0123, disponível 24 horas por dia, inclusive aos sábados, domingos e feriados, para o qual as ligações são gratuitas. Para registro de falta de energia, é possível também enviar SMS para 28037 com a mensagem "Falta Luz". Paradas de cruzeiros turísticos em Ilhabela são suspensas em prevenção ao coronavírus. 9 paradas de cruzeiros turísticos em Ilhabela foram suspensas em prevenção ao coronavírus.
A medida segue determinação do Ministério da Saúde para evitar o contágio do novo Covid-19. O arquipélago tem 3 casos suspeitos da doença. Segundo a Prefeitura de Ilhabela, as 9 paradas no arquipélago estavam previstas para acontecer de hoje até o dia 9 de abril. Ao todo, eram esperados cerca de 25 mil turistas brasileiros e de países da América do Sul. A decisão segue determinação do Ministério da Saúde para o secretário de Vigilância do Ministério da Saúde, Wanderson Kleber de Oliveira. Os cruzeiros são ambientes de confinamento com muita proximidade entre os turistas e muitos deles são internacionais. O Ministério aponta que a realização dos cruzeiros colocaria a vida de muitas pessoas em risco, já que a maioria dos que frequentam esse ambiente são idosos. Segundo a Prefeitura, desde o início de fevereiro já eram adotados procedimentos de orientação contra o coronavírus junto aos cruzeiros e profissionais do setor de turismo. Além da suspensão das paradas de cruzeiros na ilha, a administração também informou que vai reforçar a orientação contra o Covid-19 na balsa, que faz a travessia entre Ilhabela e São Sebastião. Vamos agora, então, fazer o seguinte, vamos ver como é que está a condição das balsas, porque são 11 horas e 58 minutos, vamos verificar, então, a condição das balsas, já que nós falamos a respeito delas, tanto no litoral norte e no litoral sul, vamos conferir agora como é que está. Em São Sebastião e Ilhabela, o tempo de espera nesse momento é de 30 minutos. Isso porque a possibilidade de transferência de veículos é de 303 por hora. Em Santos e no Guarujá, os esperados 15 minutos de todos os dias é o tempo que o motorista deve aguardar em ambos os lados. A possibilidade de transferência de veículos nesse momento é de 490 por hora. Reuniões de atracação de navios no Porto de Santos devem ser requisitadas pela internet. A Autoridade Portuária de Santos, a Santos Port Authority, decidiu, diante do avanço do novo coronavírus, do Covid-19, suspender temporariamente as reuniões presenciais de atracação de navios. O procedimento deverá ser feito pela internet a partir de hoje. De acordo com o SPA, as demandas deverão ser requisitadas por meio do formulário de solicitação de atracação disponível no site e encaminhado para o setor de programação por e-mail. Na última sexta-feira, o diretor-presidente Casimiro Tércio Carvalho assinou a resolução que estabelece medidas de proteção para o enfrentamento do coronavírus na unidade e nas atividades realizadas pela SPA. As medidas já estão em vigor. De acordo com a SPA, a saúde e a segurança dos funcionários são prioridade da gestão e, com essa medida, a SPA visa proteger seus empregados, clientes e parceiros de eventuais riscos de contágio. Estamos chegando agora a meio-dia, portanto, ao final de mais um ISTV Primeira Edição. Eu vou encerrando, agradecendo por sua permanência, por sua atenção, por sua companhia em mais esse nosso programa, aliás, por toda a sua permanência durante o período da manhã e fazendo o convite para que você continue conosco no período da tarde com informação, muito filme antigo e muito legal que nos remete a um passado bem interessante, além do que temos ainda séries, entre outras coisas mais. No final do dia, às 18h30, você se atualiza acerca das notícias com o ISTV, segunda edição, com Ana Paula Oliva. Lembrem-se sempre, lavar as mãos constantemente, mas muito bem lavadas, utilizar álcool gel, inclusive já está circulando até uma receita de álcool gel caseiro que talvez seja interessante, vale a pena conferir. Enfim, vamos nos proteger, afinal de contas, a vida vale mais do que tudo, tá certo? Amanhã às 11h30 estamos de volta. Um grande abraço e até lá.